Eu, pessoalmente, eu sempre fui do tipo da pessoa que a hora que eu fecho a porta do meu quarto, que ficou pra fora, é o que eu passei o dia inteiro, é os negócios que não deram certo, as coisas que não foi boa, fica pra fora do meu quarto. Se elas viram mães, elas tratam o marido como filho. E muitas mulheres não percebem isso, né? Então, assim, se perceber no momento que você tá, como você falou, com os meus netos, eu sou avó, mas eu sou avó com os meus netos. Eu não sou avó do meu marido, Não sou avó do meu marido e nem mãe dele. Isso é uma percepção que a gente deveria deixar no on o tempo todo. Começando mais um Valcast. Hoje eu estou com a Marina, a doutora Marina, e nós vamos falar de um assunto pra lá de interessante. Sexo. Nós vamos falar de sexo. Duas mulheres maduras, não, duas mulheres jovens, de espírito jovem, que estão aqui para falar de coisas boas, de falar de sexo. E vamos lá, doutora, se apresente. Bom, para mim é um prazer imenso estar aqui com você, prazer mesmo estar aqui com você. E só para falar um pouquinho da minha formação, né, que eu acho que é importante, eu sou psicóloga de formação e fiz especialização em sexualidade humana pela SBRASH, que é a Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. E desde então, sempre trabalhei com isso. Eu trabalhei 15 anos no Hospital das Clínicas, então assim, eu tenho uma vasta experiência em atendimentos de disfunções sexuais. Ou seja, pessoas que chegam com uma insatisfação, ou por uma questão individual, né, só consigo mesma, não tá legal alguma coisa em relação à parte íntima, ou casais. Então, eu trabalho muito com casais e com adultos individualmente. Alguns adolescentes ainda até trabalho, mas trabalho mais com orientação de pais do que com adolescentes mesmo. Principalmente hoje, né, os pais estão muito perdidos em relação ao que fazer com essa sexualidade, essa diversidade toda que os filhos já crescem aí. Então, nessa parte mais jovem, eu atendo, na verdade, os pais. Mas tenho trabalhado muito com casais que querem muito melhorar a vida sexual, porque antigamente a gente tinha um padrão que era um padrão muito conhecido, né? O homem era assim, a mulher era assim. Hoje... Papai e mamãe, né? E papai e mamãe pronto, né? Hoje, até a Classificação Internacional das Doenças mudou alguns conceitos para adequar realmente o que é saúde sexual, né? Então, eu já começo falando, assim, de qualidade de vida. Porque se a gente tá bem sexualmente, isso, a gente passa essa energia para onde a gente passa, onde a gente vai, onde a gente conversa, onde a gente se conecta, né? E eu digo, eu acho que tem algumas questões que a gente tem de frases, né? Eu sei que você tem uma que você vai falar também, mas para relacionamento não existe garantia, existe investimento, né? Sim. Porque garantia a gente tem para coisas, para objetos e por tempo limitado. Sim. Agora, para relacionamento, é um eterno investimento. É claro, se você quiser cuidar do seu relacionamento. A Organização Mundial da Saúde fala que para você ter qualidade de vida, você precisa olhar para 4 pilares, né? Um deles é a saúde, e dentro desse pilar da saúde existem muitas ramificações, e eles consideram a saúde sexual como primordial para você ter uma qualidade de vida. Os outros são a parte econômica, né? A família, e a outra é o lazer. Então, assim, se a gente não olhar para esses 4 pilares na vida em algum momento, a gente sempre tá manco em algum, né? Não tem como cuidar de tudo perfeitamente. Mas a gente tenta. Exatamente. Se a gente olha para esses 4 e fala, poxa, esse tá mais capenga, vou investir mais nesse, a gente vai ter mais qualidade de vida. Então, sexo é importante em todas as fases da vida. Sim. Sexo é saúde, né? Sexo é vida, isso já lá atrás as pessoas falam, né? E eu gosto muito de falar que é dando que se recebe. E isso tá na Bíblia, tá, gente? Então, fica a dica aí. Vamos lá, doutora. Quando você fala de hormonal, né? Como que é isso? O hormonal feminino, é disso? Dos dois, né? Dos dois, né? É importante entender os dois, Os são dois. muito diferentes. Então, vamos falar um pouco do feminino primeiro, depois do masculino? Vamos embora, então. Vamos lá. Bom, a gente tem interferência hormonal na nossa vida, no nosso humor, no nosso raciocínio, na nossa vontade de viver, desde pequenininho. Então, assim, quando a gente entra na puberdade, a gente já começa a experimentar aquela tensão que a gente não sabe o que é, aquela emoção que vem que a gente não sabe controlar, a gente não sabe lidar. E aí a gente
fica menstruada. Sim. Todo mês a gente sofre a influência hormonal. Todo mês, imagina, né? Mau humor, mal-estar e etc. Né? Aquela que a gente chama de... Ai, o que essa pessoa tá falando? Ela é uma labilidade emocional, né? Assim, ela fica carente demais, ou fica agressiva demais, ou come demais, né? Então, assim, todo mês a gente sofre, eu quero dizer, a gente é influenciado por essa oscilação hormonal que é natural, que é o ciclo reprodutivo. E aí, antes da gente entrar na menopausa, a gente começa a sofrer mesmo, de sofrimento de verdade, negativamente. Por quê? Porque a falta desses hormônios que deixavam a gente em alguns momentos confusa, em alguns momentos feliz, em alguns momentos alegre, em alguns momentos tristes, a gente também vai ter a falta deles e falar assim, espera, o que está acontecendo? Eu estou entrando em depressão? Eu não vou mais poder ter relação porque dói? Então, a gente precisa entender, é fundamental a gente entender e cuidar dos nossos hormônios. Eu costumo dizer que os hormônios, assim, eles têm um papel fundamental porque eles são a cama, né? A nossa estrutura. E tudo que acontece em cima dessa cama, que é o nosso emocional, nossas experiências diárias, vão influenciar nesses hormônios. Interessante essa visão, né? Sim, porque assim, a gente, por exemplo, uma mulher que vive estressada, ou por um trabalho, ou por uma relação, ela vai estimular demais a produção de um hormônio que a gente chama hormônio do estresse, que é o cortisol. Cortisol. Então, esse cortisol, ele é importante pra gente, né? Só que ele, desregulado, vai trazer vários danos. Então, imagina, a gente já sofre tudo isso. E ainda o hormônio realmente do estresse, que realmente fisiologicamente afeta a gente, tá ali esperando o que vai acontecer para ele entrar em ação, a gente tem que cuidar dos nossos hormônios. E aí, quando a gente entra na menopausa, a gente fica sem produzir naturalmente os hormônios. Aí eu digo que tem dois caminhos, a mulher tem dois caminhos. Tem aquelas mulheres que falam assim, gente, isso é assim mesmo, acabou, a gente não vai reproduzir mais, pra que ter relação? Pra quê? Aí eu falo, pra quê? Pra você viver bem com a pessoa então, que você mas escolheu. a relação não é só pra né, Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? E vão ter aquelas mulheres que vão falar assim, espera aí, calma. O que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida, o meu desejo comigo mesma, e se eu quiser estar numa relação, porque não é obrigada a estar numa relação, e se eu quiser estar numa relação, ou se eu quiser continuar cuidando dessa minha relação, que eu tenha prazer. Sim. Então, não pense só em dar prazer. Como você disse, é dando que se recebe. É uma troca, né? Todo relacionamento saudável, ele é baseado em troca. Tem momentos que eu vou precisar de uma ajuda aqui, eu vou estar lá embaixo, o outro me ajuda, né? E assim vai. Isso é uma parceria que dá certo. O ganha-ganha. Onde quando eu tô mal, você me ajuda, e quando você tá mal, eu te ajudo. E a gente vai assim juntos. Né? E os hormônios, eles são fundamentais. Para mim, são fundamentais. Quando chega um casal ou uma mulher, até mesmo homem, mas a mulher que sofre mais essa influência. Na minha clínica, eu sempre pergunto como que tá a parte orgânica. Senão eu fico lá psicologizando algo que, de repente, é só orientar ali, ó, orgânico tá ok, pronto, vai viver a sua vida. Né? Mas tem muita gente que tem medo, né? Às vezes de uma reposição hormonal. Então, às vezes algumas mulheres também não podem fazer reposição hormonal. Então, a gente tem que ir por outros caminhos, aumentar outros estímulos, para essa mulher continuar tendo prazer na vida. Senão ela vai achar que ela entrou em depressão. Nem sempre é uma depressão, né? Eu já ouvi falar que falta de vitamina D da depressão, né? Eu falei com alguém que me falou isso, um médico. Verdade. Né? Falou que falta de vitamina D da depressão. Eu acho que falta de sexo também da depressão, né, doutora? Eu não sei o que você pensa. Pode dar. Pra mim, talvez dê. Porque é tão bom, né? Quando dá certo. Quando é bom, né? Quando a coisa é boa. Mas, e no homem? Como que é isso no homem? Ai... Porque assim, eu não sei. Tem pessoas que ela fica assim, ela não tá bem, ela não quer nem fazer sexo. Eu, pessoalmente, eu sempre fui do tipo da pessoa que a hora que eu fecho a porta do meu quarto, que ficou pra fora, é o que eu passei o dia inteiro, é os negócios que não deram certo, as coisas que não foi boa, fica pra fora do meu quarto. Por isso que eu sou muito bem casada há 36 anos. Então, assim, eu levo muito isso, assim, pra minha vida, sabe? Então, às vezes eu não eu falo, vou tomar um banho e vou tirar essa descarga ruim, porque aqui é meu quarto. Isso, o lugar sagrado é aqui. Nem que eu não vá fazer sexo, eu quero estar legal, entendeu? Claro. Eu quero estar bem, ter uma conversa legal, fazer um carinho legal. Então, eu levo isso, assim, muito a sério. Isso, para mim, é muito importante,
né? Porque para mim sexo não é reprodução. Sexo para mim é uma forma de me sentir bem e de relaxar, de fazer algo que eu realmente gosto, entendeu? De se divertir, É. né? Tem que ser divertido, senão é uma agressão. Não. E você muito. falou uma coisa, Val, muito importante, que é essa troca de energia, né? Sexo é troca de energia. Então, não é legal quando você não tá bem, ou quando outra pessoa que tá com você não tá bem, ter relação sexual. Por quê? Porque vocês estão trocando energia, né? Então, é muito importante você entender como que tá a tua cabeça, como é a sua psicodinâmica sexual. Isso eu digo, né? A pessoa inteligente sexualmente, ela sabe se perceber e dizer, hoje eu vou pra uma relação, hoje eu não vou. Nem vou começar se eu não estiver bem. Porque senão, você pode se sentir agredida, você pode se sentir abusada numa relação até com o teu marido, se você não tá bem. E se você se propõe. Agora, você fez uma pergunta em relação aos homens, né? E eu brinquei assim, ai, por quê, né? Porque eu faço uma metáfora que é assim, é a mulher correndo atrás do sexo e o sexo correndo atrás do homem. Porque dá a impressão, e também tem a ver com os hormônios, mas não só com os hormônios, com a nossa cultura também, que os homens estão sempre prontos sexualmente, muito mais que as mulheres. Quando eu falo homem é assim, mulher é assim, eu quero dizer a maioria dos homens e a maioria das mulheres. Porque você mesma já me falou uma coisa que é diferente da maioria das mulheres. Né? Essa coisa de, não, se eu tiver mal, eu deixo as coisas pra lá. A maioria das mulheres leva pra cama. Aí eu falo, gente, não cabe na cama tudo isso que vocês querem levar. A sogra não cabe na cama, os boletos não cabem na cama. A dor de cabeça não cabe na minha cama. Não deveria caber nada disso que a gente leva. Né? Então, você é muito inteligente sexualmente. E a minha cama é king, é bem grande. Então, você é inteligente sexualmente, né? Mas só que nem sempre dá pra gente fazer isso. Então, os homens, por eles não terem todo mês... Eu sou uma pessoa feliz, você percebeu? Sim, sua energia é muito positiva. Então é isso. É isso. Então, os homens, por eles não terem todos os meses essa mudança hormonal, eles sempre são mais lineares, né? E aí, é um termo que não é certo, não é correto ser usado, porque ele não tem a mesma função que a menopausa, mas é muito comum, por isso que eu sempre trago ele, que as pessoas já ouviram falar de andropausa. É andropausa, já. Né? É muito comum, mas na verdade não é bem assim, né? Porque a mulher, quando ela para de reproduzir, ela nunca mais vai reproduzir. Ela pode até fazer repulsão hormonal, mas isso não vai fazer com que ela continue reproduzindo, né? Tendo filhos. Os homens, não. Se eles têm um desequilíbrio hormonal, né? Que na verdade é uma questão mais de testosterona baixa, muito significativa, que afeta até a musculatura, né? Tudo isso. Nossa. O que faz? O homem vai lá, toma a testosterona dele naquele pronto. equilíbrio que o médico falou, é por aqui tá bom, pronto, ele fica bem. Então não é que ele para de reproduzir nunca mais, não, ele equilibra e continua com essa produção hormonal equilibrada. Então o homem é muito mais, vamos dizer assim, ele é muito mais positivo para ele essa vida hormonal do que para a mulher. A mulher, vamos pensar, com 25 anos, que a gente é bebê, né, praticamente. Depois que a gente fica mais velha, que a gente entende que com 25 anos a gente não sabe nada da vida, né? Com 25 anos, ela tá no auge da saúde reprodutiva dela. E aí, com 25 anos, ela já começa o declínio hormonal, né? Então, 25 anos. Mas ela começa assim, devagar, lentamente, claro, né? Não é assim, né? Porque a gente pode ter filhos com 50 anos. Mas assim, o homem não. Cláudia Raia teve, tá lá linda, maravilhosa, tá tudo certo. O homem não. O homem, ele não tem um declínio hormonal como a gente, assim. O homem tem um declínio hormonal assim, ó. Ele vai declinando, vai declinando, vai declinando, vai declinando, demora. Se o homem tiver ereção com 80 anos, o desejo dele, na maioria das vezes, tá lá intacto. Entendeu? Então, ele pode até ter filho com 80 anos, se ele tiver, né? Tudo depende, eu sempre digo assim, o envelhecimento sexual, ele vai ser positivo ou negativo, dependendo de como foi toda a sua saúde, toda a sua vida antes, seu estilo de vida. Por quê? Porque, como você disse, sexo é saúde, né? Então, se a gente cuida da nossa saúde como um todo, isso vai respingar, vai refletir, vai reverberar na saúde sexual de pessoas que já passaram dos 30 e poucos anos, né? Então, assim, o homem, ele é muito mais beneficiado. A mulher, ela é prejudicada se ela não se cuidar, sim. Hoje nós temos muitos recursos, né, tecnológicos, a gente tem recurso da medicina. Eu gosto de falar mais da medicina integrativa, que é o que eu sigo, né? Não a medicina tradicional. Eu gosto da integrativa. Que é muito mais saúde, né? Sim. Então, isso tudo a gente tem na nossa mão para poder ajudar a gente. Então, a gente, como eu disse, a mulher, ela escolhe dois caminhos. Ou ela falece assim mesmo e vai só tendo perdas, ou ela fala, tá acontecendo comigo. Como que eu posso melhorar isso? Sim. E isso é saudável demais para ela mesma e para a relação dela com a parceria que ela tem, né? O que ela vai vir a ter
de vez em quando, ou se ele é casado ou não, né? Mas eu acho que, assim, Deus foi muito, pra mim, no meu caso, muito bom, não me dando filho depois de 50. Pelo amor de Deus, amo, mas assim, eu já tô na fase da avó. Avó com meus netos, não com o meu marido. Com o meu marido ainda tô na fase da gatinha. Gatinha, 18 anos, e é isso aí, entendeu? Mas com meus netos eu sou avó. Então, é isso que eu penso. Deus foi muito sábio, porque hoje talvez eu não teria mais a energia que eu tive quando eu tive as crianças, que tinha que levar pra escola, vai trabalhar, faz isso, faz aquilo. Brincar. Então, hoje eu brinco, tá? Eu brinco com todos os meus netos, a gente joga, assim, brinca desde jogar videogame, e eu sou totalmente competitiva, eu não aceito perder, e eu tenho um neto que fala, vó, você é vó, você tem que perder. Eu falo, não, eu nasci pra ganhar, se ou você vem comigo, né? Ou você vem e compete comigo, ou senão você vai perder, porque eu sou campeã. E daí ele fala, eu também sou campeã. E assim, daí eu vou pra piscina com eles, eu vou jogar vôlei com eles, daí eu vou pra rua jogar queimado, ensinar eles a jogar queimado, ensinar eles a jogar coisas que hoje não se usam mais, tá? A gente faz videokê de música, a gente rola no chão, eles estão aprendendo luta, eu não sou muito disso, mas eu vou lá, fico meio pronta pra... eu tenho essa energia hoje com eles, mas eu acho assim, eu não teria uma cabeça para ter um filho que nem a Cláudia, quando a Cláudia Raia fez, falei, nossa, que maravilhosa, né, porque um monte de gente criticando, eu falei, não, eu não quero mais isso para mim hoje não é mais isso que eu quero, porque eu já tô numa outra fase, né, eu já tô na fase da avó, com os meus netos, não com o meu marido, volta a falar, né? Isso que tem que ficar bem claro isso para vocês, né? E é isso, né? Mas eu vi ela, eu falei, nossa, que coisa mais linda, né? Hoje a medicina tá tão avançada, tá tão para frente que isso é possível. Antigamente, lá, sei lá, quando eu era criança, as mulheres com 50 anos já estavam morrendo, já eram velhas, né? Eram velhas. Entendeu? A mulher de 50 anos hoje é maravilhosa, né? Assim. Mas você não concorda comigo que esses tratamentos, toda essa medicina nova que veio, todas essas coisas que a gente está estudando, que vocês estão estudando, Sim. que vocês estão progredindo aí na vida da gente, fazendo com que a gente viva mais, que a gente tenha uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, faz parte, né? Nossa, faz parte. E assim, não tem como ficar fora disso. Você falou de uma coisa muito importante, que são os papéis que a gente desempenha no nosso dia a dia. E eu trabalho isso principalmente com casais. Você falou, não, eu sou avó com os meus netos. Isso é fundamental. Porque o que acontece muitas vezes é quando as mulheres, elas se casam, começam a viver uma vida a dois, e eu falo, elas mandam a namorada embora pela porta dos fundos. E aí elas viram dona de casa só dona da casa. Só cuida da casa. Pijama um dia inteiro, sem make, sem passar um perfume. Exatamente. E aí se elas viram mães... Sem pintar o cabelo, aqui ó, cabelinho pintadinho. Se elas viram mães, elas tratam o marido como filho. E muitas mulheres não percebem isso, né? Então assim, se perceber... No momento que você tá, como você falou, com os meus netos, eu sou avó. Mas eu sou avó com os meus netos. Eu não sou avó do meu marido. Não sou avó do meu marido e nem mãe dele. Que né? isso fique bem claro e eu falo isso pra ele. Isso é uma percepção que a gente deveria deixar no on o tempo todo. Mas que é tão automático, como, por exemplo, a gente tá aqui. Agora eu tô aqui como profissional. Eu sair daqui, eu vou fazer outro papel. Eu vou desempenhar outro papel. Ou vou ser mãe, sei lá, vou fazer outra coisa. Na psicologia, a gente aprende isso. Tira o chapéu, né? Agora você é psicóloga, agora você é mãe, agora você é... E é fundamental identificar isso. Porque senão você acha que quando você começa a desempenhar outro papel, você tem que subtrair um. Não, você não tem que subtrair. Você precisa desempenhar os papéis no momento adequado. Não é porque você casou que você vai deixar de beijar na boca de língua. Né? Eu gosto muito de contar uma história de uma amiga minha que se casou e tudo bem. Aí ela teve filho, ela falou assim, Má, vem aqui, eu tenho um monte de roupa pra te dar. Mini saia, roupa decotada, vou te dar tudo, porque agora eu sou mãe. Eu fui correndo na casa dela, né? Falei, eu quero todas as suas roupas. Mas, amiga, você tá falando sério? Que você não vai mais usar essas roupas só porque você é mãe? Você não precisa usar quando você tá com seu filho. Que isso? Nossa, é mesmo, né? Eu falei, lógico, porque senão você vai acabar com aquilo que fez você ter filho, que é o sexo. Com Né? certeza. Então, assim, o sexo num relacionamento, ele tem um papel fundamental. É ele que vai diferenciar você de um amigo. Sim. Você não fica transando com seus amigos. Né? Então, assim, qual que é você falou de filho, de avó e tal. Assim, como que uma mãe passa para os filhos
que ela tem uma relação especial com o marido dela, com o pai do filho dela ali. Porque eles se tocam de maneira diferente, Sim. eles dão um beijo na boca na frente dos filhos, né? Então o filho, ele vai crescendo, isso é a parte saudável, ele vai crescendo vendo que aquele casal é um casal diferente da formação de um casal, por exemplo, a mãe e o tio. Então ele vê que é diferente o tratamento, a composição, é isso que eu tô querendo falar, né? Então, assim, é importante você passar para os seus filhos que uma relação amorosa, né, ela tem sexo, só que você não vai transar e ficar se esfregando na frente do seu filho. Ele vai ver que é diferente, porque você toca diferente, você abraça, você dá um beijo. Então, isso é saudável para ele também crescer entendendo as diferenças das relações, dos relacionamentos que ele vai estabelecer. Porque tem muita gente hoje em dia perdida, que não sabe o que é o quê. Né? Fala assim, verdade. Poxa, quantas pessoas jovens falam assim, gente, eu não sei o que eu tenho com aquele cara. Não sei nem dar nome, a gente fica de vez em quando. Tá, é uma liberdade? É uma liberdade, mas até que ponto isso é bom? Você não saber o que você tem com a pessoa. Quando você começa a ficar afetivamente vinculada, você quer um nome para aquilo. Você quer estabelecer uma relação. Sim, lógico. Né, e desenvolver essa relação, se aprofundar nisso. Lógico, a mulher quer casar, gente. Desculpa, meninos, vocês estão atrasados, vocês estão assim. A mulher quer casar, desculpa. E é verdade, porque eu sempre quis casar. Mas assim, doutora, uma coisa que você falou aí que pegou aqui em mim. Você falou assim, que o cara, ele fica hoje, depois fica outro dia, né? E eu tenho uma amiga que também fala de sexo e tal, e ela falou uma vez pra mim, isso ficou bem na minha cabeça, ela falou assim, as pessoas precisam saber que quando ela tem um ato sexual, aquela energia da pessoa, e você também falou agora já de energia, fica dentro dela por 2, 3 dias. Não é assim, ela não pode ter hoje um, amanhã outro, tal, que isso não faz bem para o corpo dela, para a imunidade dela. Isso você concorda? Não é que ela não pode, né? Claro que é muito pesado, ela quis dizer assim, que se a gente faz for pensar mal. em energia e em fisiologia, são duas coisas diferentes, mas que é claro, né? Eu gosto de dizer o seguinte, a gente só explica didaticamente tudo separado para ter um entendimento. Ó, isso é fisiológico, isso é espiritual, isso é orgânico, isso é emocional. Mas, na verdade, tudo se manifesta onde? No nosso corpo. Se a gente tá triste, é fisiológico, a gente tá assim. Se a gente tá alegre, a gente transmite isso. O que é quando eu falo da energia, né? Porque são coisas que a gente não tá vendo, mas que a gente sente. Então, assim, essa troca de energia, que provavelmente a sua amiga também falou, que tem a ver com o sêmen, com as suas secreções, é isso que ela falou. com o seu suor, é claro que você tá trocando tudo isso, né? Assim, isso pode te fazer mal ou pode te fazer bem. Porque se essa pessoa, ela tá, entre aspas, pesada, carregada, cheia de vivências negativas, energia ruim, que é nesse sentido que eu falo, e você tá ali trocando, você não sente, mas você tem uma vibração. E essa vibração é negativa. E a pessoa positiva, se a energia da outra estiver muito pesada, muito ruim, vai influenciar na sua. Sim. Então, assim, poder pode, porque você não tá vendo, você não tem noção. Só que quando a gente aprende, por isso que eu digo da inteligência sexual, ser inteligente sexualmente, a gente para sentir o que essa pessoa tá me causando. O que eu sinto na maior parte do tempo que eu tô com ela. Eu sempre faço essa pergunta pros meus pacientes. Aí eles falam, poxa, é uma angústia. Então vamos ver o que é essa angústia. Porque ninguém tem que ficar angustiado para viver bem com o outro. Não existe isso. Essa pessoa me faz bem, eu me sinto bem quando eu tô com ela. Bom, então, você vê, você investe nesse relacionamento. Por quê? Porque você tem que estar bem com outra pessoa, senão você fica sozinha. Você não tem que se misturar com a energia ruim de outra pessoa. Muito legal. Só que para perceber isso, você tem que estar ligada. Com a inteligência ligada. Então, quando eu tive os filhos pequenos, eu lembro, assim, que eu tive os filhos muito cedo. Eu tive a minha filha de 16 eu fiquei grávida com 16, tive ela com 17. Nossa, novíssima. Tá, e meu filho com 21. E meus filhos começaram a me chamar, meu marido começou, a gente chamava, né, pelo nome, e meus filhos começaram a chamar a gente pelo nome. Daí meu marido começou a me chamar de mãe. E daí eu cheguei pra ele e falei, não, você não vai me chamar de mãe, porque eu não sou sua mãe, né? A gente tem que explicar para as crianças que eu sou sua mulher, você é meu marido, e eles são nossos filhos. A gente tem o nome, mas assim, não tem que me chamar de mãe. Eu não quero que você me chame de mãe, e se você me chamar de mãe, eu não vou atender. Ótimo. E parou por aí, entendeu? Porque senão eu achava realmente que ia ficar aquilo. Ô mãe, pega isso pra mim. Ô mãe, faz aquilo pra mim. Eu sou a mãe dele.
E nem quero ser. Nem quer ser. Eu falo pro meu marido, eu não quero ser sua mãe e eu não quero ser sua amiga. Eu só quero ser sua mulher. Se você não me quiser como mulher, acabou aqui agora. Porque, assim, eu também não tenho interesse nenhum em ser sua amiga. Isso, vão deixar isso bem claro, né? Então, eu falo isso pra ele também, sabe? Porque é mais do que ser amigo. Ele é meu amigo hoje, mas dele eu quero mais do que amizade. Porque você pode ter outros amigos, Eu né? tenho outros amigos, eu falo isso pra ele, eu tenho outros amigos. Você é meu amigo, você é o cara que eu confio, mas eu quero além disso com você. Então, isso eu já deixo claro, né, doutora? Isso, que essa intimidade é com ele, né? A sua É com intimidade você vai dividir com ele. Porque tudo bem, mesmo a gente tendo amigos, a gente não fala tudo pros amigos. Lógico. Né? A gente não mostra tudo pros amigos. E é o que você falou, a gente não transa com todos os amigos, Não, né? você até pode Com os transar, amigos, mas né? assim, naturalmente, você escolhe uma pessoa pra você direcionar a sua vida afetiva sexual, Sim. né? Assim, o A ser mulher, humano, sim. ele deseja estar com outro, né? Por que tem tanta mulher sozinha? É uma escolha? Claro que é uma escolha, né? A mulher não precisa de um homem pra ser feliz, mas é muito mais saudável quando ela conecta com alguém, e tô falando homem, mas pode ser mulher também, né? Que a gente tá falando mais de homem e mulher aqui, né? Mas quando ela escolhe alguém, a gente fala de hormônio de novo, né? Eu adoro falar de hormônios. Que é a ocitocina, que é o hormônio do vínculo, né? Do amor, do vínculo. É tão bom tão boa essa sensação de você sentir que você ama e que você é amada. Sentir que você deseja e se sentir desejada. Você pode viver sozinha? Claro que pode. Mas que você, eu desejo sempre para as pessoas isso, que você tenha, mesmo que você não quer viver eternamente com alguém. Mas que você tenha um namorado. Que você tenha momentos onde você pode se vincular e que você pode sentir falta dessa pessoa e que ela possa estar com você quando você sente falta dela. E é isso que é o namoro, entre aspas, que às vezes a gente esquece de fazer quando a gente casa, né? Eu sempre pergunto para os meus pacientes assim, porque quem chega para me procurar é porque tá com alguma questão para resolver. Né, alguma insatisfação em algum momento do relacionamento amoroso. Quanto tempo faz que eles não beijam uma boca de língua? Aquele beijo molhado, que a língua encosta na outra língua, que é gostoso, que você quer sentir o cheiro do outro, da boca do outro, você quer sentir o cheiro daquela pessoa, que você sabe do cheiro dela. Que você dá aquele abraço gostoso. Assim, olham pro outro assim, tipo, nossa, é mesmo, né? O outro não cuida mais dos dentes, vai pro lugar, pro bar, bebe, volta com bafo. Meu, que isso? Não se arruma. Não se arruma, entendeu? Então, assim, tudo isso, ao longo de um relacionamento de muito tempo, isso vai pegando. E são coisas tão simples, né? Aí eu começo a falar assim pros meus casais, quando foi que vocês começaram a namorar? Como é que era? Não tem um que não falar, me arrumava pra ir encontrar com ela, tomava aquele banho, punha uma roupa legal, uma cueca bonita, né? Não punha uma cueca rasgada, não punha uma calcinha qualquer. Tá, então e agora? Vamos voltar a namorar? Né? Porque é uma questão de deixar as coisas irem acontecendo de um jeito que a natureza leva. A natureza, ela não é tão legal assim nessa parte. Ela acaba sendo cruel, né? Então, sim. Na questão hormonal que eu falei, deixar a mulher é muito prejudicada. A gente não precisa ser prejudicada, a gente não precisa passar por isso. Eu faço algumas coisas que eu tenho, assim, como metas, né? Tem coisas que eu não posso falar aqui, né? Mas, assim, uma das coisas que a gente faz eu gosto muito de sair com amigos, com amigas, né? A gente sai ali, vários casais e tal, ou com amigas ou amigos solteiros ali, mas tá tudo certo. Mas eu tenho um dia que eu quero sair, eu e ele. Sabe? Como namorado mesmo. Então, assim, me arrumo, passo perfume, faço cabelo, né? Troco uma calcinha nova, tudo assim. Diferente, né? Me preparo mesmo. E algumas coisas também, eu gosto, assim, muito de conversar com ele. Quando a gente tá em Orlando, a minha casa, ela tem uma vista, assim, pro golfe. Eu gosto muito de sentar à noite com ele. No final do dia, assim, bem tarde mesmo, depois do jantar mesmo. A gente senta lá, pega uma taça de vinho cada um e começa a conversar como foi o dia e tal. E isso sempre acaba muito bem, sabe? Porque, assim, é o momento de eu ouvir ele, o momento que ele me ouve e o momento que a gente já tá, assim, o dia já tá indo, né? Já tá no final do dia. E aqui a gente não tem feito isso, porque a gente tá 15, 20 dias aqui. E aqui no Brasil, e faz essa diferença. Ontem mesmo ele falou assim pra mim, sabe o que eu tô precisando? Aquele final de noite, assim, com a taça do vinho, a gente conversar de coisas
boba, sabe? A gente fala assim, agora neto não, né? A gente ama demais, a gente daria o coração, mas agora neto não, né? Então, a gente vai para outros papos. Às vezes, a gente fala até de negócio, daí agora negócio não, Val, curso não, né? Não vamos falar dos seus cursos. Então, assim, daí a gente começa a falar da gente, de coisas bobas, sabe? Mas parece que isso faz tão bem pro relacionamento. Sim, é fundamental. Eu sempre indico para os meus pacientes assim, ó, falem de vocês. Quando vocês começaram a namorar? Né? Relembra quando vocês começaram a se interessar pelo outro. O que mexeu com você quando você olhou pra essa mulher? O que mexeu com você quando você olhou pra esse cara? Foi amor à primeira vista? Foi tesão à primeira vista? Ou não? Ele era aquele chato que insistiu, e aí vai falar, nossa, quais são as qualidades? Ele foi perseverante comigo, viu? Aí você vai começando a olhar lá pra trás, que foi o que fez vocês chegarem aqui juntos hoje. Então, essas saídas, né, que são, tipo, os casais quando separam um dia só pra eles, como você tá falando, que é muito saudável pra relação do casal, é relembrar sobre vocês. Né? Quando a gente namorava, você era assim, eu gostava de ouvir tal música, parei de ouvir, agora eu sou só as músicas que você gosta. Poxa, mas por quê? Eu pedi pra você parar? Não, é porque você não gosta. Poxa, mas você tem que ter um momento que você gosta. Quantas pessoas se anulam, né, por causa do outro, achando que isso vai ser um bom negócio? Nunca é um bom negócio se anular. Nunca é um bom negócio. Porque a pessoa se interessou por você por causa daquilo que você era no começo. E quando você se deixa, você se despersonaliza em função do outro, você deixa de ser interessante, tanto pra você quanto pro outro. Então, essas tardes gostosas, que vinho também é uma delícia, né? Então, dá relaxada. Nossa, é um prazer, é um tipo de prazer, né? Pra falar do seu relacionamento, pra falar de como você era. Isso dá um outro olhar pro relacionamento. Fala, poxa, é mesmo, né? Ai, minha namorada, por que eu fiquei com você e não fiquei com as outras? Por que eu escolhi esse cara e não escolhi os outros que eu tive relacionamento ou que me queriam ou que eu queria? Né? Isso é fundamental, as pessoas se perdem, né? Olhando. Hoje em dia, uma coisa que atrapalha muito é ficar no celular, nas redes sociais. Sim, então, a gente tem uma coisa assim também, de final de semana, eu quase não estou no celular, né? Isso é ótimo. Daí todo mundo fala, puta, te liguei, te mandei mensagem, você não respondeu. Por quê? Porque eu estou com ele. Como de semana eu trabalho muito, final de semana o meu tempo é pra ele ali mesmo, assim, pros meus netos, pra minha família. Se eu tô aqui é pra minha família, pros meus amigos daqui, né? Aquele tempo de verdade. Eu estou aqui Inteira. Mas, assim, eu acho muito engraçado porque eu tiro muito sarro, mas eu tiro muito sarro dele, assim, quando a gente tá junto, à noite, final de noite, assim. Mas a gente fala muito assim, puxa, lembra daquela viagem que a gente fez? Vamos fazer de novo? Vamos para outro lugar? A gente foi até ali naquele país, vamos um pouco além, vamos... E a gente fica assim, desenhando o que a gente vai fazer, ou, ai, vamos fazer um passeio de moto, ai, vamos fazer um passeio disso, vamos, sabe? Falando coisas boas. E isso faz muito bem. Faz muito bem. E outra coisa que você, pegando o gancho do que você falou, né, assim, para prospectar coisas diferentes. Né? Então, você fala assim, Marina, qual a dica que você daria pros casais? Eu até, hoje foi um dia super intenso de gravação, né? Eu tava gravando à tarde, a hora que a Thaís me ligou, eu falei, vou, já tô na vibe, mas eu tenho que voltar pra live, né? E assim, seja curioso em relação a tudo que tem a ver com sexo. Então, assim, primeiro não se julgue. Quando você vê uma coisa, antes de julgar, fala assim, nossa, e se eu fizer isso? Eu nunca pensei em fazer. Nunca imaginei na minha vida me colocar numa situação dessa. E se eu fizer? Né? Outra coisa, sempre se pergunte quando alguém te pedir alguma coisa, seu marido te pedir uma coisa diferente, antes de dizer não, sempre pergunte, por que não? Por que eu diria não? Porque a nossa cultura faz a gente, né? Sim. A gente foi criada numa cultura a educação, machista. né? Então, assim, se proteja, não faça, não se exponha, não sinta, não isso, não aquilo. Então, hoje em dia eu penso, poxa, por que não? Né? Então, assim, fantasia. Fantasia, pra mim, é o que faz um casal de longa data continuar tendo tesão pelo outro, né? O que você fantasiou? Você tem que trocar a fantasia, você tem que contar o que você imaginou, o que você viveu durante o dia. Ah, mas eu não vou contar porque vai que nada. E cadê a tua autoconfiança? Né? Conta, me paqueraram hoje, o cara me falou isso, me olhou assim, assim, assim. Me senti o máximo. Conta pro seu marido, conta pra ele que você foi desejada. Ele vai gostar. Apesar de ele falar, o que você fez? Não fiz nada, estou te contando, eu fingi que eu nem ouvi o que o cara falou. Mas mexeu comigo. E aí ele falou isso. Ó, tô bem, né? Porque com quem que você vai fazer? Com ele. Então, assim, a mulher, ela aprendeu muito a se fechar aqui dentro. Então, ela não se permite nada aqui fora.
Entendeu? Então, os casais que vivem bem sexualmente, eles trocam fantasias, eles contam pro outro. A mulher não fica reprimindo tanto. Uma coisa que você falou muito legal, que é, não, eu posso ter o dia pior que eu tive. É claro que às vezes não vai dar, né? Assim, na maioria das vezes, eu penso, poxa, calma, não deixa eu afetar a minha vida como um todo. Deixa eu ir lá viver uma coisa boa, gostosa, que é o meu momento de intimidade. Então, você vai lá e fala, pô, deixa essa coisa ruim pra lá e agora eu quero viver algo bom. Hoje meu dia foi ruim, mas eu quero que ele termine bem. Então, são atitudes positivas. Eu resolvi ser casada e eu resolvi dar certo. Eu resolvi não só ser casada no papel, eu resolvi ter um casamento legal e ter uma vida que eu queria ter. Então, e meu marido e eu, a gente trabalha demais, mas a gente está sempre atento ao outro, né? Eu a ele a mim. Então, isso é muito engraçado, porque a gente tem aqueles momentos assim que são maravilhosos e é como se a gente ainda tivesse os 17 anos. Olha que lindo. Mesmo não tendo mais. Que delícia, né? Isso é muito importante. Mas eu resolvi dar certo, você entende? É uma atitude, né? É uma atitude que você tem positiva. E é isso mesmo. E acho que ele comprou a ideia, né? É. Então é isso. E é isso que te diferenciou, né? Pra ele, das outras mulheres. Porque eu falo pra ele. Igual eu, desculpa, não tem ninguém. Daí ele fala, mas assim, também você se acha. Eu me acho mesmo e tá tudo certo. Porque se você não se achar pra você, quem vai te achar, não é? Não, tudo começa na gente. Eu falo isso pra ele. Ele fala assim, você mostra os dentes pra todo mundo. Mostro mesmo. Eu não tenho, como chama, lente de contato, mas eu mostro os dentes pra todo mundo mesmo. E porque se não for pra aparecer, eu nem vou. Fico em casa, né? Mas é isso. Eu acho que eu resolvi dar certo e com ele, entendeu? E assim, é todo dia. É treinamento todo dia fazendo... Não todo dia fazendo sexo, tá? Não é isso que eu tô falando, mas assim, todo dia fazendo uma coisa diferente. A gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente faz é um abraço. Porque o melhor lugar do mundo é onde? Dentro de um abraço. É verdade. Né? Então, a gente faz algumas coisas assim que é automático, sabe? Que é colocar dentro da sua rotina o cuidado da relação. E todo mundo fala, a rotina acaba com o relacionamento. E eu não acho. Pra mim, não. Né? Que é o que eu indico. Então, tá bom. Se a rotina é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, todo dia, por que você não põe ele na sua relação? Na sua rotina, eu tenho que cuidar também da minha relação. Eu também tenho que olhar pra minha relação. Porque se você deixa de lado na sua lista de prioridades, a sua relação tá lá embaixo, o dia vai acabar e você nem chegou, às vezes não dá tempo de fazer tudo que a gente quer. Sim. Né? A relação vai ficando pra trás. Então, põe na sua lista de prioridades cuidar do meu relacionamento. Como cuidar da saúde, como cuidar da fé, como cuidar de qualquer outra coisa que é importante pra você. Exatamente. Né? Do seu negócio, tal, dos seus filhos, né? Tem mais tempo falar, podemos falar mais coisa boa, porque falar de sexo sempre é muito bom, gente. Podemos falar, então, a gente pode falar de sex toys? Vamos lá, então vai, doutora, puxa aí. Vamos falar disso, porque assim, eu acho muito legal, tudo tem um lado positivo e negativo. Como que é o nome? Sex toys, que são os brinquedinhos sexuais. Vamos falar disso, agora a coisa vai pegar fogo aqui. Vai, vamos. Porque assim, eu acho que isso ajuda muito a relação, né? Não só usar sex toys na relação, não é disso que eu tô falando. Tá, eu tô falando, por isso que eu sempre digo, tem o lado positivo e o lado negativo. E eu sempre falo dos sex toys como uma ferramenta para sua relação ficar preparada para o acontecimento. Então, que é uma dica também, né? Sempre tem que ter na bolsa. Um bullet, que é um pequenininho, que é o que treme, que vibra, que é o mais básico e que você pode usar de várias maneiras. Estão vendo, né? Por exemplo... Você tá falando que você trabalha muito e tal, e graças a Deus as mulheres hoje saíram, né, de ficar em casa e podem ter a oportunidade de lutar pelo que elas querem fazer, né? Tem mulheres que gostam de continuar trabalhando em casa, tudo bem. Mas o que eu quero dizer como a gente tava falando, cuidar da relação também é se preparar pro sexo mesmo, né? Então, o que é se preparar pro sexo? A mulher, ela tem um momento do dia onde ela tá mais animada, que é diferente do homem. Então, para mulheres que se relacionam com homens e querem continuar se relacionando, elas precisam estar ligadas no seu melhor momento.
para passar isso pro homem. Por isso que a comunicação sempre vai ser a base de qualquer relação saudável. Então, se essa mulher, que é a maioria das mulheres, percebe que o gás dela, que o ânimo dela sexual tá mais durante o dia, e se ela pode ter, né, porque tem gente que não pode, e se ela pode ter relação com esse homem durante o dia, chamar ele pra vir em casa, ou aparecer no trabalho dele, sei lá o quê, chamar ele pra ir pro motel, se encontrar, enfim, durante o dia, ótimo, que bom, né? Porque o homem, na maior parte das vezes, como eu disse, como o desejo sexual do homem é linear, então, assim, desde manhã até a noite, é mais ou menos o mesmo equilíbrio, né? Mais ou menos a mesma vontade. É claro que vai depender de tudo que ele passou durante o dia. Mas a mulher, por outro lado, a dinâmica da mulher, a resposta sexual da mulher é um pouco diferente. A maioria das mulheres se sente muito mais animadas durante o dia e à noite elas precisam mais da cama para descansar. Uhum. Só que nem sempre, como eu falo que é o mundo perfeito, né? Nem sempre você vai poder encontrar o seu crush, seu marido, seu namorado, seu sei lá o que durante o dia. Às vezes vai ser só à noite mesmo, porque a vida, né? Pede. A vida pede. Então, se você sabe que você vai encontrar à noite e se você sabe que você quer ter, lembra sempre que você tem que querer. Não é só para agradar o outro, porque isso não tá com nada. Isso não vale mais, né? O que eu indico? Esse bullet, que é um vibrador pequenininho, se você tá indo embora para casa de carro, por exemplo, coloca lá, não precisa colocar lá dentro de nada, dentro da vagina, lugar nenhum. Coloca lá no meio das suas pernas, ou no banco mesmo, e vai vibrar a sua região pélvica. E isso vai começar a estimular, quer dizer, vai provocar o seu desejo. Para quando você estiver com ele, você já tá meio que dentro do clima. Aquecida. É. Você já sabe o que tá acontecendo, sabe? Tá no tema. Uhum. Ou ao contrário, você tá em casa, você trabalhou o tempo todo em casa, tá cansada. E você sabe que ele vai chegar. Mas você quer, lembra, tá? Não é assim, eu tô cansado, tenho que dormir. Sim, só que vai ter dias que você vai querer estar com ele. Lógico. E você sabe que, de repente, quando começa, comer e coçar, é só começar. Sexo também é assim. Sexo também é assim. Quando você é uma relação saudável, você começa, fala, pô, tô com preguiça, mas eu vou. Se você se permite fazer isso, você sabe que você vai, no fim das contas, se dar bem. Então, sabe que ele vai chegar, sabe que você vai encontrar com ele, usa o bullet um pouquinho, estimula o seu clitóris, dá uma organizada em tudo ali na casa, monta um cenário legal, temperatura gostosa, um perfume gostoso, sei lá, improvisa do jeito que você sabe que você e ele vão se sentir bem naquele ambiente. Por quê? Porque aí você já chega preparada para a relação. E quando eu digo relação, só para finalizar, que eu acho que isso é muito importante, eu não estou dizendo que toda relação tem que ter uma penetração e um orgasmo. Quando eu digo relação sexual, eu quero dizer tudo que está envolvido para dar prazer para ambos. Tá? Pode ser que aquele homem naquele dia ele tenha um orgasmo, ele ejacule, tudo bem? E pode ser que aquele dia aquela mulher não queira fazer isso, mas que ela sinta prazer nessa relação. Isso que é importante. Ela saber até onde ela quer ir com o prazer dela. E até onde ela quer trocar esse prazer. Porque se a gente não provoca, as coisas deixam de acontecer. Então, sim, provoque, né? É isso que eu digo. Isso é muito sério, né? Isso é muito interessante. Isso é um aprendizado muito bom, né, doutora? Porque hoje as pessoas falam assim, ai, tô cansado, não vou fazer. Ai, tô cansada, eu não vou fazer. Quanto menos faz, menos vontade tem. Menos vontade tem. É isso que eu penso. É mesmo. E tem coisas que eu não posso falar aqui, né, gente? Mulher casada, avó, então assim... É na sua intimidade. Mas vamos continuar, não antes que eu fale, né? Doutora, hoje tem muito isso de... Marina, né? Vou te chamar de Marina. Por favor. Tem muito essas coisas, hoje tá muito assim, menina com menino, menino com menino... É isso que quando você falou que você fala com as menino com menino e menina com menina, quando você fala com as mães dos adolescentes para elas entenderem um pouco sobre isso, é isso? Sim, essa questão da orientação de pais, né, que é um trabalho que eu também faço. Muitos pais às vezes chegam confusos, o que está acontecendo? Essa normalização, né, de menino ficar com menina e menino ficar com menino. É claro que é normal sim. Né? Mas a gente precisa entender o que é uma confusão que está acontecendo na cabeça da pessoa e se ela está fazendo aquilo para ser aceita, porque quando a gente é adolescente, a gente quer ser aceito. Né? A gente faz qualquer negócio para ser aceito. Começa a fumar para ser aceito, para fazer parte do pessoal que fuma. Sim. Né? Às vezes usa droga sem estar preparado porque quer fazer parte.
Beber. Beber demais. Às vezes a pessoa é super fraca pra bebida, mas ela quer fazer parte. E hoje em dia, essa questão da sexualidade também, muitas vezes, está sendo usada pra fazer parte. Às vezes a pessoa nem tá com uma curiosidade, às vezes nem faz parte da descoberta sexual dela, ela está com outra pessoa que é do mesmo gênero, o mesmo sexo que ela. Que gênero e sexo são coisas diferentes, né? E ela vai sendo levada por algo que ela tem insegurança e quer fazer parte, e às vezes ela se machuca. Ela se expõe demais e se machuca. Por que eu acho que é importante falar da normalidade? Porque, por exemplo, a homossexualidade, que é duas pessoas terem relacionamento sexual homoafetivo, que a gente fala, é super normal. Um dia já foi considerado doença, o que é um absurdo, porque isso é normal. E tem pessoas que desde cedo, elas já sentem isso. Né? Já sente essa vontade por outro menino. Então assim, às vezes uma menina, desde cedo, ela já sente desejo por uma outra menina, o que é normal também, e ali o caminho dela vai ser aquele, ela vai gostar de menina, e vai se relacionar com menina, e tudo bem. Mas o que eu digo que não é legal é quando ela se deixa influenciar, e ela faz algo que ela não se faz bem, mas ela continua para ser aceita por um grupo de pessoas. Então hoje, é isso que está acontecendo nessa confusão. Né, os pais chegam falando, não sei o que eu faço, né? Eu não sei como que eu trato isso. E aí eu sempre digo para os pais, o mais importante é você ver quais são os seus valores familiares e conversar com o seu filho sobre isso. Pedir para ele parar para pensar sobre o que ele sente de verdade, genuinamente. Né? E você vai dizer que você vai aceitar independente de qualquer escolha. Mas que seja uma coisa genuína e que seja saudável, que faça bem para ele. Porque, de repente, se uma menina, por exemplo, ela é gay, e ela é obrigada, entre aspas, pelos pais a seguir uma heterossexualidade, quer dizer, ela tem que namorar menina, ela tem que casar, ela tem que ter filhos, isso é uma agressão a ela. Se ela já desde pequena sente uma vontade de ficar com outra menina, entendeu? Não, e quando ela tiver a idade e ela saber que ela é dona do mundo dela, ela vai largar desse marido e ela vai pegar uma mulher, como a gente... Acontece hoje, gente. Mas isso é saudável se ela fizer, né? O problema são pessoas que vivem um relacionamento, uma vida, só que aqui dentro elas vivem outra. Imagina só que triste que é, né? Então, assim, essa questão de assumir o seu próprio desejo e o caminho que você quer seguir é saudável. O que não é saudável é você ficar numa confusão. É isso que não é saudável. Né? Doutora, uma mensagem, Marina, uma mensagem que você deixaria para a mulher que está lá assistindo a gente e que quer ter uma vida sexual saudável. Tá. Então, assim, uma mensagem, acho que positiva, é sempre cuidar da saúde como um todo, né? E nunca deixar de fantasiar, nunca deixar de imaginar situações, se permitir vivenciar essas situações aqui dentro. Nem sempre as fantasias que a gente tem, elas podem ir para a realidade. Elas não precisam ir para a realidade sempre. Mas não reprima suas fantasias, porque elas são um alimento, uma pimenta na sua relação que sempre vai fazer falta. É isso que diferencia a gente liberar a nossa fantasia. Se vai realizar ou não, é outra história. Foi muito bom falar com você, Marina. Esse assunto, para mim, a gente poderia ficar aqui horas falando, porque é coisa que eu gosto demais. E eu realmente acho que sexo é vida e acho que todo mundo tem que fazer. E cada um tem que escolher o seu parceiro também, sou bem aberta a isso. É como eu escolho o meu e cada um escolhe o seu, né? Mas foi muito bom falar com você, foi muito leve, foi muito gostoso. Foi um assunto, assim, que eu gosto. E você é maravilhosa. E continue assim, que seu relacionamento vai durar muito. Ah, vai durar muito. Quero ver ele achar uma mulher igual eu, né? Mas eu levo tudo muito na brincadeira, né? Então, assim, com uma dose de alegria, né? Sim. Mas eu acho também que quando eu vejo uma pessoa que não tá muito alegre, desculpa, mas eu falo, tá faltando sexo aí, né? Porque o prazer, sexo, né? ele traz, né? O prazer, ele traz uma alegria aí, traz um emocional bem legal, deixa a gente, né? Aos meus olhos, tá? É verdade, porque estimula ali a produção de vários neurotransmissores, né? Assim, a dopamina, quando você tem relação, que traz uma sensação tão boa, mágica. Você quer de novo depois aquilo, se é bom, né? E faz bem. E não importa a idade para ser feliz. Não. Vamos embora, vamos curtir tudo que a vida tem de bom. E sexo é tudo de bom. Foi muito bom falar com você, Marina. Eu que agradeço, foi demais. Obrigada. Até o próximo Valcast.